minutinho. Então, hoje nós vamos estudar o capítulo 48, Pavor da Morte, do livro Os Mensageiros, de psicografia de André Luiz, né, pelo Francisco Cândido Xavier. Então, eu vou começar a leitura aqui. Quando alguém quiser, pode ficar à vontade de interromper, tá bom? Numerosas explicações do orientador atendiam-me às indagações naturais. No entanto, restava aprender alguma coisa. Por que motivo se reuniam ali tantos desencarnados, já que recebiam assistência espiritual? Não poderiam congregar-se em lugares igualmente espirituais? Respeitosamente interroguei Aniceto nesse sentido. De fato, André, respondeu o generoso mentor, a maioria dos desencarnados recebe esclarecimentos justos em nossa ação, em nossa esfera de ação. Você mesmo, nos primórdios da nova experiência espiritual, não foi conduzido ao ambiente de nossos amigos corporificados para o necessário encaminhamento? Grande número de criaturas, porém, na passagem para cá, sentem-se possuídas de doentia saudade de agrupamento, como acontece em outro plano de evolução. Os animais, quando sentem a mortal saudade do rebanho. Aqui me chamou a atenção esse comentário, né? Saudade do agrupamento, que seria a dificuldade que as pessoas têm de se afastar da convivência física, dos hábitos terrenos. Então, tem essa saudade desse agrupamento. E a saudade do rebanho, aqui que ele menciona, né? Seria alguns espíritos que se sentem desorientados por serem afastados desse ambiente, né? E quando ele fala em rebanho, ele está falando de proteção, de referência, de pertencimento, de ambiente. E aí eu pensei aqui até numa analogia, quando a gente tem uma pessoa que se aposenta. A pessoa que se aposenta, ela está tão habituada naquela situação de trabalhar, de ter aquela atividade, de se manter ali naquela rotina, que quando ela se aposenta, ela se desidentifica daquele formato de vida que ela tem. Ela sente saudades daquele tipo de vida. Então, é a mesma coisa quando uma pessoa desencarna, que ela tem os hábitos, a vida, a rotina que ela tem, ela perde essa quebra de um momento para o outro e fica com essa saudade, que é normal para todos nós, né? Ao ser humano. Para fortalecer as possibilidades de adaptação dos desencarnados desta ordem ao novo habitat, o serviço de socorro é mais eficiente, ao contato das forças magnéticas dos irmãos que ainda se encontram envolvidos nos círculos carnais. Esta sala, em momentos como este, funciona como grande incubadora de energias psíquicas para os serviços de aclimação de certas organizações espirituais à vida nova. Então, aqui me chamou a atenção quando ele fala incubadoras de energias psíquicas, né? Ali tem uma concentração de pensamentos, sentimentos e emoções, como se fosse uma incubadora, tanto dos trabalhadores quanto dos desencarnados. E mais para frente ele vai falar que mesmo os desatentos, os que estão sonolentos, dormindo, eles também colaboram, de certa maneira, com fluidos. E essas energias, elas ajudam os recém-chegados, né, a se adaptarem novamente, porque eles precisam desse tipo de fluido, desse tipo de energia. Em vez de uma mudança brusca, eles passam por uma fase de transição. Então,
Alguns desencarnados, quando chegam, que nem o André Luiz, ele enterrou, ele pensa, né? Se eles são desencarnados, por que eles se reúnem aqui, nessa situação de socorro? Porque eles não poderiam estar em outros lugares? Mas nada é em vão, tudo tem um sentido, tudo tem um porquê. Eles estão ali porque eles precisam sair dessa rotina que eles tinham e passar por essa transição, para que eles tenham uma nova, para essa nova vida espiritual que eles vão ter que enfrentar daqui para frente. Alguém quer fazer algum comentário? Eu gostaria de fazer um comentário, Kátia, que a respeito disso, aí a gente vai lembrar, né, que esse momento aqui está se dando de uma reunião mediúnica, né, que está acontecendo lá na casinha de Dona Laura. E quando a espiritualidade nos ensina sobre o comportamento dos médiuns para a reunião mediúnica, da necessidade que nós temos de estudar, de conhecer esses mecanismos, porque as salas mediúnicas, elas são preparadas, aqui está falando, ó, né? Esta sala, em momentos como este, no momento do trabalho, funciona como uma grande incubadora de energias. A espiritualidade sempre nos alerta, alerta aos médiuns, né, aos trabalhadores de reuniões mediúnicas, que sobre a necessidade dos médiuns se prepararem, se resguardarem e resguardar o ambiente. Então, o médium ele tem que entender que ele chega naquela sala, na sala que vai acontecer a reunião mediúnica, essa sala ela já foi preparada pela espiritualidade. Ela foi preparada com muitas horas de antecedência para aquele trabalho. A sala, a espiritualidade é, aclimata essa sala com as energias necessárias, com as proteções necessárias para os desencarnados que chegarão ali, porque a reunião mediúnica ela acontece inteiramente para o desencarnado. Reunião mediúnica nenhuma acontece para o encarnado, né? Ela acontece para o desencarnado. Então, quando a espiritualidade fala, né, para o médium, ensina ao médium sobre a responsabilidade que tem, aí a gente deve lembrar, né, quais são os comportamentos que a gente não deveria ter para quem participa de uma reunião mediúnica, os comportamentos que não deveriam existir naquele ambiente. Por exemplo, médiuns que chegam despreparados, com a cabeça tumultuada, gente, Jesus já contou para gente, no mundo tereis aflições. Então, entende que aflição é tudo que corrobora a vida, trabalha isso e segue adiante. Porque o médium ele tem que oferecer um mínimo de equilíbrio para aquele momento. Então, ele não pode chegar naquela sala conversando, a gente fica muito feliz, né, de encontrar as pessoas, mas ali não é um momento de estabelecer é, é, contatos de saudade, né, colocar o fim de semana em dia, a festa do aniversário, a canjica que comeu na festa de São João, que foi antes. Aquele ali não é esse momento. Sabe por quê, gente? Porque isso é tão sério que se a gente trouxer o contingente desencarnado espiritual, que são pessoas, né? Elas só estão desencarnadas. Se a gente revestir elas novamente do corpo de carne, a gente consegue ter esse desenho com mais clareza. Você pode estar num momento muito bom, muito feliz. Aí você chega na casa espírita e tem um amigo lá que não está bem, que ele está triste, ou ele enterrou alguém, ou ele está em eminência de enterrar, ou a vida financeira dele não está boa, a cabeça dele não está boa, enfim, ele está passando por diversas situações de muita dificuldade na vida. A pessoa está triste, e você vê isso, né? Você vê essa tristeza.
Você vai parar do lado desse irmão, desse amigo, e vai começar a desfilar o seu rosário de alegrias, de felicitações, de conquistas, vendo que aquela pessoa não está bem? A gente não faz isso. Quando a gente visita uma pessoa doente, a gente não leva para ela notícias infelizes, não é mesmo? A gente não leva. Por quê? Porque a gente já sabe que o emocional da pessoa não está bom. Para que a gente vai levar uma notícia triste? Vamos levar uma notícia boa, né? Vamos conversar sobre assuntos que são pertinentes, que não vai ofender, que não vai molestar as pessoas. Nós não fazemos isso? Nós fazemos isso. Na reunião mediúnica é a mesma coisa. Então, se a gente chega conversando qualquer amenidade, qualquer coisa que não tem o menor sentido, falando das nossas alegrias da semana, diante de pessoas que estão em sofrimento, não é falta de caridade, né? Então, por quê? Porque a espiritualidade tem o cuidado de preparar aquela sala, preparar aquele ambiente. Por quê? Porque os espíritos que estão ali podem ser tratados no plano espiritual. Podem, pela espiritualidade. Mas aqui ele está dando um dos exemplos que mostra o porquê que levar os espíritos até ali é importante, porque aquele conjunto de energias psíquicas, energias humanas, encarnadas, né? Humanos todos são, de encarnados, é benéfico para esses espíritos. Então, o que é energia? É tudo que é nosso que a gente exterioriza. Então, se a gente exterioriza o nosso desequilíbrio, olha o que a gente está oferecendo, né? Então, isso aqui é um trabalho muito, muito sério, muito sério. Nó, Renata, que coisa bonita. Está além do bonito. É muito sério. Porque se a gente se colocar no lugar das pessoas que estão ali para receber esse consolo, né? Que, igual ele está falando, eles têm saudade de uma aglomeração, né? Eles têm saudade do contato físico. E do mesmo jeito que eles têm saudade, tem sofrimentos, né? Tem dores. Você não vai ver espírito se manifestar em reunião mediúnica debulhando de alegria. Vai haver aqueles que chegam, que vão agradecer, que foram, né, bem acolhidos, que receberam a ajuda necessária. Mas, via de regra, a reunião mediúnica é para acalentar esses irmãos em sofrimento. Então, é, esse funcionamento de uma reunião mediúnica, né? Olha só, é pensado de forma a acolher o contingente humano que saiu da Terra, mas não deixou a Terra. Sente uma saudade, sente uma necessidade de estar ali. Às vezes, os espíritos que estão indo para a reunião para receber esse auxílio, eles nem se dão conta que eles precisam disso, mas eles desejam, né? E aí muitas reuniões mediúnicas são trazidas para nós os relatos de que os choques anímicos, né? Os choques, o contato do espírito desencarnado com as energias dos encarnados nessas reuniões que são preparadas para ele, o ambiente é preparado para ele, é extremamente benéfico para essas mentalidades humanas, né? Proporciona entendimento, despertamento, várias outras coisas. Então, isso aqui é uma coisa assim para a gente levar para a vida, para a gente guardar na mente, né? Obrigada, cara. É, e eles vão em busca de verdadeiro socorro, né? Estão ali para serem atendidos mesmo. Então, é até uma questão respeitosa, você manter uma energia positiva para que o auxílio seja benéfico a mais espíritos, a mais pessoas com maior assertividade, né? Com maior força para que chegue essa ajuda, porque eles estão ali para serem socorridos, né?
E designando a grande assembleia de necessitados, continuou: os irmãos, nessa condição a que me refiro, ouvem-nos a voz, consolam-se com o nosso auxílio, mas o calor humano está cheio de um magnetismo de teor mais significativo para eles. Com semelhante contato, experimentam o despertar de forças novas. Por isso, o trabalho de cooperação em templos desta espécie oferece proporções que você, por agora, não conseguiria imaginar. Não observou os preguiçosos, os dorminhocos e invigilantes que vieram colher benefício nesta casa? Pois eles também deram alguma coisa de si, deram calor magnético e radiações vitais proveitosas aos benfeitores desse santuário doméstico, que manipulam os elementos dessa natureza, distribuindo-os em valiosas combinações fluídicas às entidades combalidas e inadaptadas. Aqui ele está falando, né? Que mesmo a presença dos encarnados, eu não sei direito como quais tipos de fluidos, se são os ectoplasmas, fluido vital, o que tipo de fluido que você pode estar emanando ali simplesmente com a sua presença. Esse tipo de fluido de ectoplasma que o encarnado vai oferecer, com certeza os benfeitores espirituais vão estar aproveitando aquela energia para ajudar aquelas pessoas que estão ali, os desencarnados. Ô, E são Kátia, muito. esse Oi, pode fluido, falar. esse fluido é o próprio ectoplasma, né? O ectoplasma é o fluido vital, é a mesma coisa. Então, essa doação desse fluido, desse ectoplasma, dessa energia pessoal, é a energia de cada um de nós. Então, aonde a gente vai, a gente deixa um pouco da gente. Se nós estamos numa casa espírita, nós, como em qualquer outro ambiente, nós estamos doando da nossa energia e estamos recebendo das energias que estão no ambiente, né? É uma troca, é sempre uma troca. Muitas pessoas falam assim: nossa, eu gosto tanto dessa casa espírita, né? Essa casa tem uma energia tão boa, ela me acolhe e etc e tal. Essa energia que permeia a casa é a energia das pessoas que participam da casa, que gostam de estar ali, né? Que encontram acolhimento e que acolhem. Então, todo mundo deixa um pouco de si numa casa espírita, numa casa de oração. O mesmo acontece em outros templos religiosos, tá, gente? Qualquer lugar que a gente esteja. Mas dentro de uma casa espírita, essa doação de energia, a gente está lá, ó, às vezes, né? Tá cansado demais, fica dando umas pescadas, às vezes dá um cochilo sem querer. Outros é por querer também, mas todo mundo que está ali está doando de si, mesmo que esteja displicente. Por isso que a atenção com o que nós fazemos, aonde nós estamos, é importante. Porque se eu tenho atenção sobre mim, eu me vigio, né, para poder oferecer de mim algo sempre substancioso. Então, o que eu estou falando? A gente está numa casa de oração, a gente lembrar de fazer uma oração, de ter um pensamento que, a princípio, ele esteja ali. Porque muitas vezes a gente está lá, mas o pensamento está em outro lugar. Um pensamento que esteja ali, condensando energias para ali. O que é condensar energia? É trazer o pensamento, é trazer aquele fulcro de força para ali. Lembrar que a gente precisa fazer uma oração aonde a gente está. Que se a gente está bom, ótimo, glória a Deus, lembrar de agradecer por isso. E lembrar também que tem outras pessoas que estão lá que podem estar bem, mas podem não estar. Muitas vezes não estão. Né? Então, a gente lembrar das orações. Então, quando eu direciono meu pensamento para um ponto
né, e esse pensamento ele tem um corpo que é equilibrado, ele tem um tônus que é equilibrado, tanto melhor. A gente contribui muito mais, né, muito mais. Agora, se eu estou lá, eu estou displicente, mas eu estou lá, eu também estou doando. A espiritualidade também recolhe, esse tônus que é nosso. Gente, isso se derrama na vida, a gente encontra com as pessoas na rua, a gente troca energia, por isso que a gente tem que ter o pensamento atento sobre isso, né? Sobre o que a gente troca e com quem, porque a gente troca o tempo inteiro. E na casa espírita, a espiritualidade, a gente está lá, a espiritualidade recolhe essa energia, esse fluido vital que é nosso, derrama da gente, né. Então, tanto melhor se a gente tiver atenção para oferecer coisas mais substanciosas, mas de uma forma ou de outra, a gente oferece. Então, só para responder a sua dúvida, esse fluido é a nossa energia. Esse ectoplasma não é nada diferente, é a nossa energia, né, a nossa contribuição mesmo da vida. É um plano de troca permanente. Obrigada, Renata. Deixa eu pegar aqui. Continuando aqui a leitura, deram calor magnético e radiações vitais proveitosas aos benfeitores desse santuário doméstico, que manipulam os elementos dessa natureza, distribuindo-os em valiosas combinações fluídicas às entidades combalidas e inadaptadas. E sorrindo concluiu o bondoso: tudo tem algo proveitoso, André. Nosso Pai não cria nada em vão. Terminada a reunião com benefícios gerais, que não me cabe descrever pormenorizadamente, atendeu Aniceto ao facultativo desejo de aproveitar-lhe o concurso nobre junto aos clientes. Grande número de vezes, exclamou o receitista do grupo de Dona Isabel, como a prestar informações a Vicente e a mim. Não só ministramos medicamentos aos corpos doentes, mas também orientamos os desencarnados que, no curso da moléstia, se encontram sob a nossa assistência. Nesse pedaço aqui do texto, eu pude interpretar como que não é só, eles não dão só assistência às pessoas que desencarnaram e estão precisando de uma nova adaptação. Eles também dão assistência àquelas pessoas que já estão, por exemplo, doentes, entre a consciência de que vai morrer ou que está no curso de uma moléstia, né? De que já está no processo e que eles dão assistência também. Então, muitos são ajudados. E são sempre muitos, indaguei, número crescente, elucidou atencioso. Há ocasiões em que contamos com a cooperação de amigos ou parentes espirituais dos enfermos, mas na maioria dos casos somos forçados a agir por nós mesmos. Felizmente, quase nunca estamos sem auxiliares dedicados e ativos. Há companheiros que se consagram a cuidar de tuberculosos, cegos, aleijados, leprosos, perturbados e moribundos, isoladamente. Aqui dá para a gente fazer uma analogia com um médico, né? O médico faz uma especialização, né? Alguns vão para áreas determinadas. Aqui, eles também fazem isoladamente, se especializam em cada tipo de situação, porque eu acredito que para que seja mais efetiva a ajuda. São eles nossos devotados colaboradores em todas as situações. Puséramos-nos a caminho e, a breve minutos, estacionávamos diante de um edifício de vastas proporções. O colega gentil conduziu-nos ao interior do espaçoso necrotério, onde defrontamos um quadro interessante.
O cadáver de uma jovem de menos de 30 anos ali jazia gelado e rígido, tendo ao seu lado uma entidade masculina, em atitude de zelo. Com assombro, notei que a desencarnada estava tímida aos despojos. Parecia recolhida a si mesma, sob forte expressão de terror. Cerrava as pálpebras deliberadamente, receosa de olhar em torno. Terminou o processo de desligamento dos laços fisiológicos. Aclamou o facultativo atento. Mas a pobrezinha, há 6 horas que está dominada por terrível pavor. Aqui é uma cena em que a moça desencarnou, ela está apavorada com medo da morte, e ela se encontra imitando a posição do cadáver há mais de 6 horas, apavorada com medo da morte. E apontando o cavalheiro desencarnado, que permanecia junto dela, cuidadoso, o receitista esclareceu. Aquele é o noivo que a espera há muito. Aproximamo-nos um tanto e ouvimo-lo exclamar carinhosamente: Cremilda, Cremilda, vem, abandona as vestes rotas. Fiz tudo para que não sofresses mais. Nossa casa te aguarda, cheia de amor e luz. A intenção do jovem era a melhor possível. Ele queria que ela entendesse que ele estava ali, que ela seria amparada. Só que aquela ajuda não estava sendo efetiva. Não era realmente a ajuda que ela precisava, porque ela estava apavorada com a nova situação que estava acontecendo com ela. A jovem, todavia, cerrava os olhos, demonstrando não querer vê-lo. Só um minutinho antes de você seguir, Sim. eu queria fazer uma pergunta aqui para você, só vai ficar entre nós aqui, gente. Quem tem medo de morrer? Quem tem medo de desencarnar? A gente já entendeu assim que a gente não morre, né? Morre o corpo. Morre o corpo. Cremilda, ela nem considera que ela morreu, gente. Ela não considera que ela morreu, tá? Ela está unida ao corpo, ela está unida. O desligamento já aconteceu, não tem nenhum laço que prende ela, porque o corpo dela já parou. Não é o espírito que deixa o corpo, é o corpo que se desliga do espírito, né? O corpo parou, o espírito tem que caçar rumo. Então, só que ela tá no corpo, ela não aceita. Ela não aceita isso porque ela não pensa que ela desencarnou. Ela não pensa, ela não considera isso. Ela não considera que a vida continua, né? Mais à frente, a Kátia vai falar para nós que isso é a falta de espiritualidade, que já foi falado anteriormente em vários capítulos. E a espiritualidade sempre volta nesse assunto com a gente. Por que será, hein? Por que será? Será que a gente vai dar um testemunho triste quando a gente desencarnar? Porque são coisas que a gente deve pensar, né? E tem uma quantidade enorme de espíritas que não pensa sobre a morte. Gosta, fala que atrai. A gente já nasceu atraído pela morte, porque a gente vai desencarnar. Não tem ninguém que vai ficar, todo mundo já nasceu atraído, tá? A gente só não sabe, graças a Deus, que dia será. Para a gente não ficar ansioso. Deus é bom demais. Mas então, e aí? Quem tem medo desse momento? Porque isso é um exercício que a gente precisa desenvolver em nós. Porque nós vamos passar por esse desenlace. E a forma como nós passarmos dependerá muito de nós. Porque da feita que o corpo parou, o corpo parou. Os laços se romperam, rompeu. Não tem jeito. Nem Jesus restitui, tá, gente? Ah, Renata, que isso? Jesus não restitui. Não, Jesus não restitui. Jesus não restitui. Ele falou quando ele trouxe Lázaro de volta. Não, eu não vim derrogar leis, né? Lázaro voltou porque Lázaro não tinha desencarnado, né? Mas da feita que o corpo para,
que o desencarne está estabelecido. A gente volta para o plano espiritual, né? Então, quem tem? Quem? Alguém gostaria de dar esse testemunho? Eu tenho, eu não tenho, eu não penso sobre isso, eu penso, já pensei, me apavora. Não tem problema ficar apavorado, não, gente. Apavorar é um ótimo indicativo. É sinal de que a gente pensa, né, que esse momento vai chegar, que não existe o porquê a gente apavorar, porque ele vai acontecer independente do nosso pavor. Os medos que nós temos, eles derivam de quê? Ah, eu tenho medo de desencarnar e ter um monte de espírito escuro me aguardando. Então a gente tem que observar para chegar nesse ponto da gente ter um monte de espírito escuro nos esperando, a gente tem que pensar nas relações que a gente estabelece agora, né? Porque a gente vai ver que Cremilda, por exemplo, não tem esse sofrer. Então, como que está a gente, a nossa relação conosco mesmo na vida, né? Como é que está aí a nossa caminhada? Quem tem medo? É uma pergunta, gente, é uma enquete, só tem 6 pessoas aqui. Eu quero falar. Maria Alice, aqui, não tenho medo de morrer. Eu vou morrer. Não, esse não é um. Eu tenho medo de viver. De, de viver, que eu falo assim. Quando eu for desencarnar, eu quero desencarnar, mas eu não quero. Eu não quero, não. Eu espero não adoecer, não dar trabalho para minha família. Mas quando eu partir, eu não falo sobre morte, eu falo sobre partida. Ah, Eu vou estar com os meus se me for dada essa oportunidade de imediato. Senão, eles vão me acolher. Tenho certeza. Quanto a isso, ótimo. eu tenho certeza. Sabe? E quando, há 2 anos, a minha irmã partiu, eu tive a certeza que ela foi acolhida. Imediatamente. Mas Eu você não sabe sei, que é eu não interessante, sei, hein? Maria Alice? Todos são acolhidos. Todos Não, são acolhido acolhidos. que eu falo é assim, né, eu não tenho medo de partir. Estou pronta. Que Eu, bom. n- todo, Ótimo. todo dia eu estou pronta. Que eu aí tem que estar pronta todos os dias. Mas eu falo assim, eu estou pronta, não tenho medo. Isso aí, isso eu não tenho. Você perguntou se quem tem medo? Eu não tenho. Ótimo. Eu Ótimo. não tenho. Eu, Eu não, eu não É quero, eu não quero adoecer ou ficar em estado assim que dê trabalho para as pessoas, que eu preciso de cuidado nesse sentido. Mas medo de morrer nem um pouco, nenhum. Eu tenho certeza disso, que viu? bom. Obrigada. Obrigada. Obrigado eu. eu também não tenho medo de morrer. Estou preparada para qualquer hora, só que no momento eu penso assim, que eu não queria ir agora. Eu espero que eu tenha uma vida tão boa, tão maravilhosa, que eu espero que Deus me dê bem uns anos para frente. Mas medo de morrer eu não tenho, não. Que massa. Parabéns. Quem Eu, mais? eu, Elaine, eu não tenho medo. Pelo contrário, eu tenho até muita curiosidade de saber o que que vai acontecer. Então, assim, eu tenho uma expectativa, sabe? Mas zero medo. Que bom, que bom. Quem mais, gente? Eu Você, também, Leandra? eu também não tenho nenhum medo de morrer, não. Eu penso igual a ela, eu acho que eu gosto muito da vida, né? Eu falo que eu tenho um caso de amor com a vida, assim. Se eu puder viver mais tempo, ótimo, mas eu acho que vai ser tranquilo, vai ter os acertinhos de conta, né? Eu estou tentando aqui rever algumas questões e tal, mas
Acho que vai ser tranquilo, acho que vai ser uma passagem só, assim. Que bom, que Tenho. Ó, que legal. grupo, hein? Que grupo bom que valoriza a vida, né? Ó, Mas que não tem medo da morte, isso é muito bom. Eu também não exato. tenho medo de morrer, mas eu penso que é uma adaptação mesmo. Espero conseguir ter essa adaptação rápida, porque a gente, quando está vivendo, a gente tem na nossa existência, a gente tem nossos afetos, a gente tem nossos vínculos. E olhar para trás e largar isso para trás, eu acho que é o que mais me impactaria numa morte. Deixar as Desapegar. pessoas, desapegar das pessoas, isso porque eu não tenho, graças a Deus, nenhum problema com ninguém, tipo, todo mundo está tranquilo, todo mundo tem saúde, todo mundo está correndo atrás das suas próprias coisas, né? E nós temos os nossos projetos, a nossa identidade, que é muito forte. A gente pensa que não é, mas é. A gente tem essa identidade até mesmo com a nossa rotina, com o que a gente pensa ser, com o que a gente pensa que tem, com o que a gente Uhum. pensa que ainda quer conquistar, que ainda quer viver. Isso vai fazer parte da nossa passagem. Eu acho que é muito. Você está muito, com uma abertura muito grande para você seguir sem olhar para trás. Essa é a minha intenção. Eu não tenho medo da morte e pretendo, na minha passagem, ir para um lugar melhor, se Deus quiser, assim permitir, e saber, na confiança, de que filhos vão ficar bem, de que netos vão ficar bem, de que vai estar tudo bem e que eu vou seguir em paz. Espero que ninguém fique me chamando, né? Desse recado, porque até a gente vê na medicina que nos casos, quando o paciente está na CTI, que o médico precisa colocar aquele paciente em. Tem um nome, né? Que agora me fugiu. Como, Renata? Isolamento? Não, não, ele deixa assim, deixa aquele espírito por conta, porque ele não. Dando aquela medicação só acalentando o sofrimento, né? Paliativo, Como intensivos, assistência Cuidados como paliativa. paliativos. intensivos. Isso, obrigada. Cuidados paliativos. Hum, E você vê que naquele momento que o médico precisa falar para a família se pode deixar o paciente em cuidados paliativos, ninguém falou sobre morte. A família normalmente não se fala. A gente tem um pouco de tabu nesse sentido, né? De conversar com os nossos. O que eu quero? Então fica assim a reflexão, né? A gente deixar bem claro até que nível vai meu sofrimento, até que nível entra em cuidados paliativos. Fica a dica para a gente se falar isso dentro da família. Então, sim, assim, medo de morte eu não tenho, porém, tem essas considerações. eu tenho essas considerações que eu acho que é natural para a gente, porque a gente Sim, tem esses hábitos, a gente tem o apego familiar, muitas sim. pessoas material, muitas pessoas com projetos, com o cotidiano que a gente vive. E dentro disso eu pretendo seguir em paz. É interessante porque a espiritualidade, eles colocam para gente, né, eh, a continuação da vida. A continuação da vida, gente, são continuações de projetos, não são projetos que se estabelecerão mais aqui, né, mas é uma continuação, a vida não para, né. Então a gente vê o André, por exemplo, ele saiu da Terra, teve a oportunidade de dar seguimento na vida, a vida continua. Não continua com a característica que às vezes a gente tem em mente, né, de continuar caminhando com as pessoas que caminham com a gente, mas a vida continua. Porque não se trata, quando a gente parte, quando a gente sai, né, dessa nossa oportunidade, não se trata mais do grupo, se trata da individualidade. E uma outra coisa que você falou que me chamou a atenção, que é uma coisa que pega muito para a gente, né, que é esse apego à família. Então a gente pensa assim: "Ah, eu vou ficar bem, porque eu peço a Deus que o meu pessoal fique bem",
né? Eles estão bem, estão trabalhando, estão com saúde, estão vivendo, tal, eles vão ficar bem. Só que nenhuma dessas coisas que são os degraus que a gente vai usando, né? Nenhuma dessas coisas ficam para a gente como pontuais, porque no Sermão do Monte já é dito para a gente, né? Que para a gente não se afadigar pela posse das coisas, né? Porque todo mundo é filho de Deus, ele cuidará de todos, ele cuidará de todos. A gente vai partir desejando que o nosso pessoal fique bem, mas eles podem não ficar. Quando a gente partir, a gente já pode partir com a consciência, algumas famílias, alguns indivíduos, né, não estão. E, e isso vai trazer uma certa preocupação conosco? Vai, a gente já viu vários exemplos aqui, né? Mas são situações que nenhum de nós pode interferir mais. A gente pode trabalhar para que a gente consiga aferir ajuda, recursos para ajudar-os aqui, mas sem intrometer diretamente. Mas uma coisa que me ocorre, assim, que a gente deve exercitar em nós, é essa fala com a espiritualidade. É individual, tá, gente? É uma fala com a espiritualidade. Olha, se o meu momento chegar hoje, eu peço a vocês que me ajudem a desencarnar com dignidade, porque eu vou deixar pessoas que eu amo muito, e isso vai me fazer sofrer muito. Mas eu não quero ser trabalho para vocês nesse ponto, porque eu já entendi que se acabou para mim, acabou. E eu quero seguir com o mínimo de equilíbrio possível. Isso é uma conversa para a gente ir estabelecendo na nossa mente com a espiritualidade, porque a gente tem uma matriz, então a gente tem que criar campo nela, né? As ideias têm que florescer na mente da gente. Então é algo bom, são exercícios. Por que a gente agora consegue falar com tranquilidade da morte? Porque a gente está exercitando o pensamento do conhecimento que nos chega. Porque se esse conhecimento não nos chegasse, possivelmente a gente não pensaria sobre isso, né? A gente continuaria com as ideias de que vai dormir até Jesus voltar e etc. e tal. Então, é porque a gente está recebendo o esclarecimento e é porque a gente está pensando sobre isso. Então, vai se criando essa matriz. Então, todo pensamento nosso, toda ideia que nos ocorre, a gente tem que pensar sobre ela, né? Ela tem que se tornar palatável para a gente, porque se ela soar como absurdo, a gente descarta. Então, aonde que eu quero estar a hora que eu desencarnar? Com quais espíritos, em qual situação eu quero estar? Eu quero ir para a sétima esfera. Renata, é impossível. Então eu tenho que ter o pé no chão, né? Aonde que eu posso estar? Vamos ser realistas? Aonde que eu posso estar? Porque a gente se conhece, a gente sabe quais são os nossos interesses. Estar num lugar muito bom é o ideal de todo mundo, mas eu não conseguiria viver num lugar muito bom. Eu ainda não sou uma pessoa assim. Então, são os pensamentos que vão nos ocorrendo que a gente vai pensando sobre eles, vai degustando eles. Isso aqui é para a gente. É uma aula de preparo, tá? Obrigada, Kátia. Renato, só pensando nisso que você está falando, eu fico pensando, né? Porque eu tô aqui, Leandro, mas quantas vezes eu já vim, já parti, já deixei pessoas, reencontrei outras, né? A gente, como espírito eterno, aí, a gente vai ter essa vivência muitas vezes, e muitas pessoas a gente vai reencontrar, outras, né, vão seguir o caminho. Então, se a gente for pensar mais ampliado, a gente já fez isso muitas vezes, vai fazer isso muitas vezes mais. Acho que isso também dá um aconchego para o coração. Muitas É vezes verdade. mais. Dá Muitas vezes licença? a gente tem que aprender a pensar como espíritas, né, gente? Pensar como espíritas. Obrigada. O que o espiritismo traz para a gente? Tá. Encarnação. Aqui.
Pode falar, desencarnação. Maria Alice. Eu quero agradecer essa fala aí, sua, Renata, é pelo seguinte, porque eu não pensei em conversar com a espiritualidade. Eu nunca pensei isso, eu nunca pensei sobre isso. Quando eu falo eu não tenho medo da morte, igual a Leandra falou, eu já fiz isso algumas vezes, muitas vezes, e essa passagem, para mim é normal. Um dia eu vou. Quando eu volto, eu não sei, mas um dia eu vou. Isso tranquilo. Na minha família, a gente não tem essa coisa de chamar a pessoa, não. Graças a Deus. Ai, vovó, onde é que você tá? Não, minha neta não vai fazer isso. Nem meu filho, graças a Deus. Nem minha família não vai fazer isso. Porque a gente tá se preparando para, né? E eu gostei eu não conversava com a espiritualidade, não. Oi, me acode a isso, me esclarece mais um pouco, porque eu quero partir, né? E eu quero o mesmo preocupação que eu tenho em não dar trabalho para os meus convivas hoje, eu tenho que ter o trabalho. Não pensei nisso, obrigada. E quando eu estiver lá, não dá trabalho para eles também. Então, eu vou começar hoje a conversar com o povo. Muito obrigada, gente. Obrigada. Obrigada pela participação. Quando você estava falando, né, Renata, me vinha muito na mente a palavra confiança, né? Que a gente precisa confiar, né? Confiar no que vai acontecer com quem a gente deixa, confiar no novo caminho, na nova situação, e saber que a vida sempre está certo, que Deus sempre está cuidando, que não tem nada errado, que está todo mundo no caminho de evolução e que está tudo sempre certo. E eu, nesse estudo desse texto, desse capítulo, eu percebi também assim, né, que a gente conhecer a continuidade da vida após a morte, mesmo que nem a Leandra falou, saber que já passamos por isso algumas vezes e que esse é o destino certo de todo mundo, a gente tem que saber que vai ser único a passagem de cada um, que é quando a morte chegar. Porque mesmo a gente sabendo que a vida após a morte continua, e que não é um ponto final, que existe uma continuidade ali, a gente vai ser acolhido conforme nossa moral, conforme nossas crenças, e não só conforme o que a gente acredita. Porque toda religião vai ser acolhida, todos nós, mas não vai depender da crença que tem, vai depender da moral, vai depender do que é na vida, do que é de verdade. E não só porque somos espíritas e temos o conhecimento da vida após a morte. Então a gente vai ter uma morte conforme a gente vive. E quando a gente vive só de circunstâncias externas, a gente pode se sentir desamparado, porque no nosso dia a dia, o que importa é o que a gente tem dentro. E, por exemplo, se muitas pessoas, muitos espíritos conseguem seus projetos, seus sonhos, sua vida financeira satisfatória, tudo que soma e agrega na vida da gente, né? Mas ainda assim pode ter um vazio muito grande. É a frequência que você tem. Não é o que você acredita, o que você sente, é o que você sente, o que você é. Então, assim, a gente pode até viver as circunstâncias externas, mas isso não traz o amparo que a gente precisa. Então, é no dia a dia, que nem você falou, pedindo dignidade para a espiritualidade no momento que a gente vai fazer a passagem, com a crença da vida após a morte, mas o medo pode ocorrer, que nem acontece aqui com a Cremilda do texto, no caso dela, pela falta de conhecimento, e ela tem moral, então ela tem ajuda. Se a gente tiver conhecimento, mas a gente não tiver moral, a gente não tiver caráter, não vai resolver nosso problema na hora da passagem da morte. Então, cada um
tem a oportunidade de trabalhar em si o vazio, preencher com compaixão, preencher com... Tô falando que todo mundo tem vazio, não é isso que eu tô falando. Eu tô falando que quando bater vazio na gente, porque tem dia que a gente tá mais triste, tem dia que a gente tá mais desamparado, não chamar a espiritualidade, ver o que está acontecendo, onde está meu fortalecimento, o que eu posso trabalhar em mim, o que eu estou fazendo ainda aqui, porque se eu não desencarnei é porque eu estou com um propósito. Qual é meu propósito ainda? Onde eu vou trabalhar? Se eu estou aqui, eu ainda tenho o que fazer. Não é só para o externo vai fazer parte, mas o mais importante é a nossa própria evolução. A gente está encarnado aqui, primeiro para se evoluir, porque evoluindo a gente evolui o outro, né? Então, quando a gente fizer a passagem, que todos nós possamos estar bem assim, firme na espiritualidade, na presença interna, para que na hora da passagem seja uma coisa mais natural possível. Para todos nós, né? Alguém quer mais acrescentar alguma coisa? Eu quero. Tô Pode falar. falando demais. Obrigada, viu, Kátia, por esse, mais esse ingrediente que você colocou. Que esses pensamentos a gente tem que ter firmes, né? E essa Sim. coisa da moral, da dignidade, principalmente na partida para o outro espaço, né, para outro momento da vida, é muito importante. Muito obrigada. Sua fala muito importante. Obrigada. Obrigada a você. Kátia, a Renata falou que ela deixa muitas pessoas que amam. O meu conforto é que eu também deixo, né, quando a passagem, é que a gente pode voltar, quando bem trabalhada do outro lado, a gente pode voltar a visitar os familiares que a gente deixou. A minha esperança é essa, o conforto meu é esse. Eles não podem nos ver, mas nós podemos vê-los, abraçar, sentir a saudade e voltar para lá. Não é assim? É, com Também certeza. espero, viu, Luzinha? Autorização. Se estivermos bem, né? Por isso que, assim, a própria evolução é o mais importante, porque quanto melhor a gente tiver, mais benefícios a gente consegue. Para a gente, para quem a gente ama. E isso vai se expandindo num amor incondicional, que quando a gente vê, a gente já está ajudando tanta gente, que se expande, né? A gente não tem nem noção o quanto a gente pode amar os nossos e depois passar a amar aos outros também, né? Obrigada, meninas. Continuando aqui, a jovem, todavia, cerrava os olhos, demonstrando não querer vê-lo. Notava-se perfeitamente que seu organismo espiritual permanecia totalmente desligado do vaso físico, mas a pobrezinha continuava estendida, copiando a posição cadavérica, tomada de infinito horror. Aniceto, que tudo pareceu compreender, num abrir e fechar de olhos, fez leve sinal ao rapaz desencarnado, que se aproximou comovido. É preciso atendê-la de outro modo, disse o nosso orientador resoluto. Vejo que a pobrezinha não dormiu no desprendimento e mostra-se amedrontada por falta de preparação espiritual. Não convém que o amigo se apresente a ela já, não obstante o amor que lhe consagra. Ela não poderia revê-lo sem terrível comoção, e nesse instante em que a mente lhe flutua sem rumo. Aqui a gente percebe que a caridade ela tem várias faces, né? No caso do noivo que tenta ajudar, ele não está ajudando, ele está trazendo mais medo, terror para ela, porque ela com medo da morte e sabendo que ele morreu, ela está apavorada. Então, nem tudo que é ajuda realmente se reflete como ajuda. Tem que ter sabedoria até no ajudar, né? Não obstante o amor lhe consagra, ela não poderia revê-lo sem terrível comoção, nesse instante em que a mente lhe flutua sem rumo. Sim, considerou ele tristemente. Às 6 horas, chamo-a sem cessar, intensificando-lhe o terror.
redarguiu Aniceto conselheiro. A ausência de preparação religiosa, meu irmão. Ela dormirá, porém, e tão logo consiga repouso, entregá-la-ei aos seus cuidados. Por enquanto, conserve alguma distância. E fazendo-lhe acompanhar do facultativo, que assistira espiritualmente, a jovem nos últimos dias aproximou-se da recém-desencarnada, falando com inflexão paternal. Vamos, Cremilda, ao novo tratamento? Ouvindo a moça, abriu os olhos espantadiços e exclamou: Ah, doutor, graças a Deus! Que pesadelo horrível! Sentia-me no reino dos mortos, ouvindo meu noivo, falecido há anos, chamar-me para a eternidade. Não há morte, minha filha, objetou Aniceto afetuoso. Creia na vida eterna, profunda e vitoriosa. É o senhor o novo médico? Indagou confortada. Sim, fui chamado para aplicar-lhe recursos em bases magnéticas. Torna-se indispensável que durma e descanse. É verdade, tornou ela de modo comovente. Estou muito cansada, necessitando de repouso. Recomendou-nos o instrutor em voz baixa, prestássemos auxílio em atitude íntima de oração. E, depois de conversar-se em silêncio por instantes, ministrou-lhe o passe reconfortador. A jovem dormiu quase imediatamente. Deslocou Aniceto, afastando-a dos despojos, com zelo amoroso de um pai, e, chamando o noivo reconhecido, entregou-a carinhosamente. Aqui, me chamou a atenção que o jeito que ele traz o benefício que ela precisava no momento. Ele deixa ela acreditar que ele é o novo médico para que a ajuda seja realmente efetiva. Porque não adiantava ajudar ela naquela hora, falando, argumentando coisas que ela não tinha condição de absorver. Então, o melhor remédio para ela naquele momento era dormir. Porque depois desse refazimento, ela ia conseguir a melhor conexão assim dos pensamentos e ter uma ajuda mais coerente e efetiva, né? Agora poderá encaminhá-la, meu irmão. O rapaz agradeceu com lágrimas de jubilo e viu-o retirar-se de semelhante semblante iluminado, utilizando a volitação, a carregar consigo o fardo suave do seu amor. Nosso mentor fixou um gesto expressivo e falou: pela bondade natural do coração e pelo espontâneo cultivo da virtude, não precisará ela de provas purgatoriais. É de lamentar, contudo, não se tivesse preparado na educação religiosa dos pensamentos. Em breve, porém, ter-se-á adaptado à nova vida. Os bons não encontram obstáculos insuperáveis. E, desejosos, talvez de consubstanciar a síntese da lição, rematou. Como vem, a ideia da morte não serve para aliviar, curar ou edificar verdadeiramente. É necessário difundir a ideia da vida vitoriosa. Aliás, o Evangelho já nos ensina, há muitos séculos, que Deus não é Deus de mortos, e sim o Pai das criaturas que vivem para sempre. Aqui fechou com chave de ouro, né? Falando da vida após a morte, né? Que Deus não é Deus de mortos, a morte não existe. Ele é Pai dos seres que continuam a viver, que vivem para sempre. E alguém quer acrescentar alguma consideração? Eu gostaria de fazer duas aqui. Primeiro, é que eu achei lindo demais, gente. O rapaz, né, quando ele recebe, o noivo, quando a recebe, ele vai embora utilizando a volitação, a carregar consigo o fardo suave do seu amor. Ô, gente, o amor é um fardo suave em todo tempo, né?
todo. E como a Maria estava falando, né, da saudade dos entes, não existe distância e nem barreira para o amor, né? É algo que flui pelo universo, não tem o que para, né? É uma excelência em sentimento, por isso é uma das características do Criador, né? E a outra coisa que ele fala, que Aniceto fala mais abaixo, que os bons não encontram obstáculos insuperáveis, mas os maus encontram obstáculos, não insuperáveis, mas encontram obstáculos, né? Mas os bons não. Então, para que a gente, né, aprenda a fazer da nossa caminhada uma caminhada onde a gente vai se talhando, né? Se aperfeiçoando, se melhorando naquilo que a gente consegue identificar, no que a gente consegue, porque tem coisas que a gente ainda nem consegue. No que a gente consegue observar que não tá bom, e a gente trabalhar sobre isso, né? E se construir sempre, todo dia. Errou hoje, caiu hoje, teve uma dor moral imensa, porque dor moral imensa faz bem demais para gente. Levanta e continua. Levanta e continua. Eu acho também, né, Renata, além de tudo isso que faz parte da nossa encarnação, para nossa evolução, talvez a gente começar. Ainda bem que aqui no grupo não tem ninguém com medo da morte, né? Mas para quem às vezes vai assistir e escutar, substituir a, a morte, a palavra morrer, por continuar vivendo em outra condição. Eu acho que fica mais suave, né? A gente acredita em vida após a morte, então a gente não vai morrer, a gente vai continuar vivendo em outra condição, em outro corpo, em outro formato. É porque a gente pensa, Kátia, que é um erro que a gente faz com as nossas crianças. A gente faz isso com as nossas crianças. Então a gente pensa que a gente é o corpo. E não que o corpo é uma morada, que o corpo é um tabernáculo, que o corpo é um templo e que ele muda, mas o que está nele, o que substancia ele, não muda, que é o espírito. Então, para o espírito, não existe uma mudança, o espírito não deixa de existir, porque o corpo deixou, mas o corpo deixará. Então, a gente cria as nossas crianças sem dar esse entendimento, da mesma forma como nós não tivemos. Algumas pessoas têm, mas têm um medo tão absurdo de falar sobre isso, como se falar sobre a finitude das coisas trouxesse a finitude no momento que se está se falando. Não, traz libertação. Então, como a gente tem medo, muito medo, né? A gente não. Quem tem medo, muito medo, é porque se imagina corpo. Eu imagino isso aqui, ó, que eu posso tocar apenas, né? Então, eu crio essa ideia fixa. O que o estudo proporciona para a gente? O que a doutrina espírita proporciona para a gente? Entendimento e oportunidade de pensar, de refletir. Então, se a doutrina espírita fala para a gente de encarnação, que é o retorno ao corpo físico, num novo corpo, e a desencarnação, que é deixar essa veste, entre um ponto, entre a chegada e a partida, tem sempre o espírito, né? A força motriz. Então, a gente não tem que usar essa ferramenta, esse conhecimento que nos é oferecido para trabalhar em nosso próprio favor, para que a gente não sofra, para que ao sair daqui, as pessoas que ficarem, que a gente tanto ama, elas não sofram imaginando que a gente está sepultado num cemitério, que está fazendo frio, que a gente está com frio, está fazendo calor, a gente foi enterrado com um agasalho, está sentindo calor. Isso é um pensamento muito doloroso, gente. E se observa que esse pensamento, não estou criticando quem vai
visitar os túmulos, quem vai levar flores aos túmulos, não, absolutamente, absolutamente. Não tô falando nada disso. Tô falando da nossa ideia de que aquela pessoa que eu tanto amo, e amo porque o fato dela ter desencarnado não tira a existência dela. A pessoa que eu tanto amo está debaixo de 7 palmos de terra, né. Então falar sobre isso liberta a gente, liberta as pessoas que a gente ama que ficarão. Obrigada, ó, a palavra é de vocês. Acho que a gente pode finalizar, né? A gente já passou um pouquinho do horário. E vamos fazer oração? Alguém quer fazer oração hoje? Então, eu vou fazer a oração aqui, agradecendo ao estudo de hoje, aos mentores que nos acompanharam, aos esclarecimentos que nós tivemos, que a gente possa ter esse entendimento para a vida, para que possamos ter mais sabedoria para lidar no nosso momento, quando o nosso momento chegar de transição, para que a gente possa passar isso para nossa família, para que a gente possa ter entendimento com fluidez, com leveza, que tudo é lei da vida, que tudo faz parte da nossa jornada e que estejamos cada vez mais preparados para que esse momento seja de paz, de harmonia, com o amparo e o auxílio de quem nos acompanha e de quem nos auxilia. Senhor, obrigado por esse estudo de hoje. Assim seja, amém. Obrigada a todo mundo. Boa noite, gente. Meninas. Boa noite, gente. Boa Obrigada. noite, muito obrigada, muito Boa obrigada. noite.